O texto que nós lemos hoje, ele está em Cantares, Salomão, no capítulo 2, nós lemos do 1 até o 17. Como eu disse no início, nós estamos tendo, vai encerrar agora, vai encerrar, não vai? A fase de Cantares, já entrou em Eclesiastes, né? Quando nós tivemos uma classe basicamente sobre o livro de Cânticos ou Cantares. E hoje eu quero usar 3 versículos desse texto, que é o versículo 10, 11, 12 e o 13. Diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. As aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. 13. A figueira começou a dar os seus figos, e os vide em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Amém? Existe 2 interpretações para este livro de Cantares. Um é literal e o outro é simbólico. A interpretação literal é quando Cantares é uma declaração de amor de Salomão para com a sua noiva, Sulamita. E a interpretação simbólica é uma declaração de amor de Jesus para com a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus? A igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Nesse livro, o amor de Salomão por Sulamita, ele é comparado ao amor de Deus por Israel. E também o amor de Deus pela igreja, ao ponto de a maior declaração de Deus demonstrando o seu amor foi mandando Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. João 3,16 cabe bem e diz que Deus amou o mundo. O mundo, no caso, é aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Porque, independente de você aceitar ou não, Deus ama o pecador, não é? Deus ama o pecador e dá a ele uma oportunidade dele conhecer a graça de Deus. Salomão escreveu praticamente 3.000 provérbios. Ele era um homem de uma inteligência fora do comum. E essa transição que ele fala do inverno rigoroso para a primavera tem um significado muito grande para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. O inverno é muito natural, ele ilustra, não é? Dificuldades, batalhas, guerras, momentos difíceis da vida. Por quê? Nós aqui no Brasil praticamente não temos um inverno rigoroso. Mas quando faz frio, você sabe muito bem, você diz, eu ir na igreja hoje vou nada, vou ficar em casa. Eu vou acordar cedo para ir na oração, mas não vou. Não é assim mesmo? A gente sabe que quando chega aqueles friozão, a escola dominical, os professores, os superintendentes falam, puxa vida, hoje vai ser luta, porque está frio. E não é um frio rigoroso, nós não conhecemos neve, não é? Nós não sabemos o que é frio de verdade. Não é? Em alguns países, chega a 8, 10, abaixo de 0, inverno rigorosíssimo, não é? Mas nós, mesmo assim, sabendo que nós não temos um inverno rigoroso, a gente, quando chega o frio, a gente se agasalha e, se puder ficar dentro de casa, a gente fica mesmo. Mas o que Salomão e o próprio Deus, pela sua palavra, quer nos ensinar aqui, é que o inverno ele vai passar. Depois do inverno vem a primavera. O que Deus tem para mim e para você aqui nesta noite é dizer a você que, se você está passando por algum inverno, se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se você olha para frente e só vê o inverno que parece não passar, creia, ele vai passar no nome do Senhor Jesus. Jesus, ele deixou muito claro, e é um texto conhecidíssimo de todos nós, quando ele fala no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele fala assim:
tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Né? No mundo tereis aflições, ou seja, invernos rigorosos, mas tende bom ânimo, eu venci o inverno e vocês vão vencer também. Ninguém teve um inverno tão rigoroso no sentido de dificuldade mais do que o próprio Jesus. Mas a Bíblia também, ela vai mostrar algumas situações que é comparada ao inverno rigoroso. E o primeiro exemplo que eu quero citar aqui é o inverno que muitas vezes atinge as nossas famílias, que atinge os filhos, que atinge a esposa, que atinge o marido, que atinge a família de uma forma geral. E esse inverno, de verdade, é um inverno que tem sido muito trabalhado pelo inimigo de nossas almas, que é lutar contra a família, lutar contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, fazendo com que haja contenda, luta, dissensões, divórcios, separações, filhos abandonando pai, pai abandonando filho. Este é um dos piores invernos que nós conhecemos. E a Bíblia vai citar de um personagem bíblico muito conhecido de todos nós, que está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 11 e 12, que diz assim: Jacó buscou ao Senhor, livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Aqui é aquela passagem que nós conhecemos e bem, né? Quando Jacó, ele está passando por um dos seus piores invernos, um dos piores invernos que ele mesmo procurou, né? É o inverno que ele procurou junto com a mãe, quando ele engana seu irmão Esaú por conta da primogenitura, e ele então agora vive fugido. Um dos piores momentos da vida de Jacó é quando ele recebe a notícia que sua mãe morreu e ele não pôde ir lá ver a mãe. Ele não pôde ir lá ver a mãe morta, porque se ele fosse, o irmão lhe matava. Esaú era um homem de luta, era um homem que com arco e flecha na mão, ele atingia um alvo à distância. Era um homem que ele não pensava duas vezes, e ele se sentia enganado pelo seu irmão. Então agora, Jacó tinha que se encontrar com o irmão. Ele tinha que se encontrar. Era o momento crucial da vida dele, e ele faz esta oração: Senhor, livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú. Mas ele fala uma coisa que eu tenho e você tem. Ele fala algo que nós precisamos estar atento nos momentos em que o inverno chega. Qual é a promessa? Existe uma promessa de Deus para você, como igreja de Cristo. As promessas de Deus para a igreja dele são muitas. Deus prometeu pela sua palavra que estaria nos livrando de todo o mal. Quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, olha, fique em paz. Jesus aqui, quando ele falou no capítulo 16, não é? Vocês vão ter aflições, mas fica animado, porque eu venci, vocês vão vencer também. Existe uma promessa de Deus. E Jacó, quando ele ora, ele fala isso para Deus: Senhor, me livra, porque o Senhor prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, quantos tem promessa de Deus aqui? Levante a sua mão comigo. Se você tem que crer. O inverno pode estar rigoroso, mas se você tem promessa de Deus, você vai passar por cima do inverno e logo você vai ver os pássaros cantando, as árvores florescendo, porque a primavera vai chegar na sua vida no nome de Jesus. O que acontece é que ele agora precisava passar pelo vale de Jaboque. E ele tem que passar por um vale. E ele está preocupado. Este vale era um lugar propício para a armadilha, ou lugar bom para você fazer uma armadilha contra o seu inimigo. E ele tinha que passar por esse vale, e ele passa desconfiado. De repente, ele vê o inverno dele mais rigoroso que tudo, porque ele percebe alguém. E ele se agarra a este alguém e luta com esse alguém. Olha que coisa! Ele estava com medo do irmão, e quando passa, ele percebe um vulto, ele se agarra àquele vulto.
Ele luta com aquele vulto, não é? Mas lá no versículo 24 fala que ele estava lutando com quem? Lutando com Deus. E quando ele percebe, né, que a alva está chegando, que o dia, e aquele personagem fala, me larga que eu tenho que ir embora. Ele fala, não te largo. Enquanto você não me abençoar, enquanto você não me mostrar as flores florescendo, enquanto você não me mostrar a primavera, enquanto você não me mostrar os cânticos dos pássaros, eu não te largo. Deixa eu te dizer uma coisa, não abandone a sua luta, não vire as costas, lute, vá para frente, porque Deus é contigo. Não deixe de receber a tua bênção. Fale como Jacó, Senhor, o Senhor me prometeu, o inverno está rigoroso, mas eu tenho promessa, e quem tem promessa, Deus vai cumprir, porque a sua palavra diz que ele não é homem para falar e não se cumprir. A Bíblia diz que ele luta com o anjo. O anjo toca no seu nervo da coxa. Naquela mesma hora, ele tem um nome mudado. Jacó significava, ou significa enganador, aquele que engana. E na mesma hora que ele é tocado na juntura da sua coxa, o anjo diz, meu filho, a partir de agora seu nome vai ser mudado. Não será mais Jacó, mas Israel, aquele que luta com Deus. Olha só que coisa tremenda. Ele estava preocupado com as esposas dele, tinha duas irmãs, Lia e Leia. Ele estava preocupado com os filhos, ele estava preocupado com o seu irmão. Ele sai mancando, o seu inverno termina ali. Deus deu por encerrado o inverno de Jacó. Deus nessa noite quer dar encerrado o seu inverno. Você precisa crer como Jacó. Você precisa dizer, Senhor, eu tenho promessa. O Senhor prometeu que vai salvar meu esposo. O Senhor prometeu que vai salvar minha esposa. O Senhor prometeu que vai tirar meus filhos do mundo. Senhor, eu quero. Deus, Ele vai te dar. Creia com fé. Exercite a sua fé no nome de Jesus. Eu não quero aqui te falar para você se alegrar, mas eu quero que você exercite a sua fé para seu inverno passar e você viver a primavera de Deus no nome do Senhor Jesus. Quando ele encontra com Esaú, a Bíblia diz que ele pega uma esposa com os filhos, coloca de um lado, pega a outra, coloca do outro lado e fala, o negócio é o seguinte, se ele vier para cima de você, vocês correm, ele salva um, e ele vai. E quando ele encontra com seu irmão, que seu irmão desce do seu animal, era cavalo ou era camelo, a Bíblia não diz com certeza, mas a verdade é que ele estava montado em alguma coisa. E quando ele encontra seu irmão vem de lá, ele era um homem alto, um homem todo peludo, e qual não foi a surpresa de Jacó? Ele vê a primavera na frente dele. O seu irmão o abraça, o seu irmão o beija, e eles choram. Ele pede perdão, ele se humilha, não é? Ali, diante do seu irmão. Ele leva presente para seu irmão. O seu irmão até diz, não precisa não, que eu sou um homem muito rico, mas eu faço questão. Ele vai lá e ele vê, a partir daquele momento, o quê? Ele vê a primavera na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que está faltando para você alcançar a sua primavera? É você descer, é você se humilhar, é você lembrar das promessas de Deus. Deus tem promessa para você. Pastor, que promessa? Abra a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia e você vai ver um tantão de promessas que você fala, mas tudo isto, você é filho, você faz parte da herança de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Seus pecados foram perdoados e agora você tem direito à vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a maior primavera dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa interessante. Quando a gente fala em conversão, e a maioria dos pedidos de oração que vem aqui, são de verdade pedidos de oração para a família. Posso lhe garantir que 90% das pessoas que colocam o nome é pedindo oração para a família, para salvação e libertação. A Bíblia vai falar de uma mulher, uma moabita,
que passou um inverno rigoroso, extremamente rigoroso. Os moabitas, eles eram uma raça que ofereciam sacrifícios, não é? Não sacrifícios que Deus aprovava, mas sacrifícios até humanos. Eles eram uma raça terrível. Os moabitas, irmãos, deu trabalho para o povo de Deus. E essa moça chamada Ruth, ela nasceu lá, na terra de Moabe. Mas um certo dia, ela conhece um moço, que esse moço, ele vem de Belém, terra do pão, né? Ele vem de Belém, e simpatizou com ela, e se casa com ela. E ela então estava feliz, puxa, casei, não é? Casei agora com um homem, gente boa. E ele tinha um irmão, o irmão dela também casou com uma outra, moabita. E a família está ali, eles estavam em Moabe porque lá em Belém faltou comida. Não tinha comida. E agora estão todos ali trabalhando, vivendo, comendo. Daqui a pouco o pai dos meninos morre. Daqui a pouco o outro filho morre. E daqui a pouco o esposo de Ruth morre. Aí fica uma senhora e duas moças, jovens, viúvas. Tem inverno pior que este? Tem inverno. E como o Douglas falou há pouco, o Douglas, ele é um profissional liberal. Se trabalhar, tem. Mas se não trabalhar, não tem. Não é assim? Mas 3 mulheres fazer o quê na terra dos moabitas? Primeiro que elas já eram discriminadas por ter casado com quem elas casaram. Agora o inverno vem sobre a vida daquelas 3 mulheres. Aquela mulher, ela está ali, a sogra chama e diz, olha aqui, o negócio é o seguinte. Eu estou com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tenho mais marido e não tenho mais condições de ter filho para dar a vocês para casar. Sabe o que vocês fazem? Volta para a casa dos pais de vocês. E eu vou me virar. Eu vou voltar para a minha terra e, de verdade, vou pedir esmola. Literalmente ela diz isto. Literalmente. E uma delas chorou, abraçou a sogra e foi embora. Ruth, não. Ela começa a ver o seu inverno mudar quando ela fala algo extraordinário. Por quê? Durante o inverno delas, a sogra não cessou de dizer quem era o seu Deus. Mas como é que uma pessoa que está passando luta, tribulação, um inverno tremendo, fala de Deus? Como é que uma pessoa que sai lá da terra do pão, que era Belém, e vai para Moabe para comer, para viver, e agora fala que o seu Deus é bom? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele gosta de verdade de nos colocar em situações, muitas vezes, que nós não entendemos no primeiro momento, para que lá na frente você possa glorificar o nome dEle. O médico assustou o Douglas me assustou. Quando ele falou comigo, e ele começou a falar o que é, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aquele clamor que nós fizemos pela vida do Douglas foi uma preocupação enorme, por conta do que ele falou para mim. Mas é natural. Nós temos isso mesmo, mas essa moça, ela escutou durante todo o tempo que ela estava casada com a filha daquela mulher, que existia um Deus que era diferente. E quando a sua sogra fala, vai embora, ela disse, não insista comigo, para que te deixe. E não me obrigue a não te seguir, porque onde quer que você fores, eu irei. Onde quer que você dormir, vou dormir. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aonde você morrer, eu vou morrer também. E onde você for sepultada, eu também. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja morte, me separar de você, minha sogra. Que isto? Que é isso? Essa conversão. Isso é uma mulher que se converte a um Deus que ela não conhecia. Um dos maiores problemas dos povos pagãos era quando um judeu dizia para ele que adorava um Deus
Mostre esse Deus para mim. Mostrar? Mostrar o quê? Eu tenho um Deus aqui, ó, tá vendo? Ó? Meu Deus é esse aqui, ó. Ele representa um animal, representa não sei o quê, o sol, a lua, e o seu? O meu Deus não tem representação. O meu Deus é o Deus invisível, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que em 6 dias fez e no 7º descansou, é o Deus que fez o homem e fez a mulher, é esse meu Deus. Mas cadê ele? É aquele que está lá, ó. É você olhando para a beleza da lua, do sol, das estrelas, você vai ver o meu Deus. Era assim que eles falavam, e esta mulher creu. E a partir de então, começa a mudar o seu inverno para a primavera, quando ela volta para Belém. Lá ela conhece um homem, este homem se simpatiza com ela, este homem casa com ela, vai voltar às terras que era da família da sua sogra, e eles voltam de verdade a ter uma vida boa diante do Senhor. Por quê? Porque o inverno daquelas mulheres acabou. Se você está preocupado com a conversão de alguém na sua casa, como eu disse no início do culto, ore citando o nome, fale, e se você souber o sobrenome, fale. Mas pastor, Deus não conhece. Deus conhece tudo, mas Deus, Ele quer ver você dizendo: salva meu filho fulano, salva minha filha ciclana, salva meu marido fulano de tal. Mas Deus conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu tenho certeza que esta mãe, esta senhora, orava pelas suas noras, falando o nome: Deus, salva essas moabitas, que são mulheres que adoram deuses estranhos. E Deus teve misericórdia. O inverno passou e a primavera chegou para aquela mulher. Ruth faz parte da genealogia do próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Quando elas voltam para Belém de Judá, encontra Boaz. E Boaz a fez cantar novamente. Boaz fez ela enxergar a primavera. Os pássaros cantando, as árvores florescendo. Por quê? Porque esta mulher, ela declarou a sua fidelidade ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós poderíamos citar tantos invernos, tantos personagens bíblicos. Esses dias eu estava escutando, a pastora queria mostrar uma música para mim, e ela botou a música e ela falou: eu gosto demais, mas essa música tem um defeito. Eu falei: defeito? É. Que defeito, mulher? Você falou que você gostava da música e agora está dizendo que tem um defeito. Essa música cita os personagens bíblicos, mas faltou um. É mesmo? Quem? Quem foi o maior dos apóstolos? Paulo. E ela, na música não cita Paulo. E ela estava reclamando. Eu falei: liga lá para o autor e manda ele mudar a letra. Por quê? Ninguém passou o inverno mais tremendo do que o apóstolo Paulo. Ninguém. Paulo, ou Saulo antes de Paulo, ele era um doutor da lei. Era um homem que prezava pela lei. Ele era um homem que prezava por aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento, no Torá. Ele lutava, ele fazia, acontecia, para que todos pudessem obedecer às leis. No primeiro momento, você olhando para Saulo, você fala: não, mas ele está certo, ele tem que lutar por aquilo que ele acredita. Mas não. O véu do templo já tinha sido rasgado de alto a baixo. Deus já tinha abolido o sacrifício de animais, porque o maior sacrifício ele já tinha feito na cruz do Calvário. Não tinha mais necessidade de se guardar a lei da forma que eles aprenderam. Mas agora, Deus, pela sua infinita misericórdia, queria mostrar para aquele homem que, de verdade, a graça de Deus é que salva o homem. Nós somos salvos pela fé. Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, deu o seu Filho. E se nós crermos piamente na morte vicária de Jesus, nós alcançamos a graça e a salvação. Paulo não tinha esse entendimento no primeiro momento, até se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. E quando ele encontra com Jesus, a sua vida mudou. Ele se alegra.
Ele fica cego por um tempo, mas depois que ele encontra Ananias, ora por ele, e as escamas caem, ele enxerga, e ele sente que a sua vida mudou a partir de então. Que bacana, que legal. Ele fica de 3 a 4 anos sumido do mapa. E nesse período, os teólogos dizem que Paulo ficou recluso fazendo uma única coisa, orando, buscando a Deus. Foi quando ele tem as revelações que nós encontramos no livro de Romanos. É quando nós entendemos o que está escrito no livro de Efésios. É quando Deus mostra para ele a graça. E ele pôde então mostrar e demonstrar com a sua vida, com as suas atitudes e com a sua palavra, como é que o homem a partir de então é salvo. Que não necessitava mais de sacrifícios de animais, mas Jesus era o próprio sacrifício. E Paulo então agora começa a pregar. Multidões começam a conhecer, judeus que outrora também lutavam pela lei, agora se converte. E Deus começa a usar Paulo, mas a partir desse momento acontece o inverno na vida dele. O inverno chega para ele. O inverno chega para Paulo, mas chega rigoroso. Não pensem, senhores, que o inverno que chega na vida de Paulo era um inverno, não, era um inverno que aparentemente não queria mais cessar. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele dizia que nem ele apóstolo ele era. Porque apóstolo, hoje tem um monte de apóstolo por aí, né? Mas irmão, apóstolo é só quem viu Jesus. Só se considera apóstolo quem viu Jesus pessoalmente. E o próprio Paulo dizia, eu não vi. Os discípulos sim, eu não vi. Mas Jesus não, você é. Porque Jesus aparece para ele lá no caminho de Damasco. E agora, este homem, ele, um dia, teve que descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Um dia, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, que não admitia que ele pregasse o evangelho de Jesus Cristo. Lá em Listra, ele foi apedrejado e quase que ele morre. Meu Deus, que é isso? É o inverno na vida de Paulo. Na Macedônia, ele foi açoitado, foi preso, amarrado com os pés em um tronco. Por quê? Porque ele expulsou o demônio de uma jovem. E aquela jovem dava grana para os caras. Então, nós perdemos o nosso crédito. E fizeram tudo isso com Paulo. Olha só que inverno tremendo. Qual é o teu inverno? O que você tem falado com Deus? Qual é a tua reclamação? Quais são as suas lágrimas? Você tem chorado? Você tem dito com a sua boca que o inverno não passa? Mas o texto que nós lemos diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Hoje, eu profetizo para a tua vida no nome de Jesus. Eu falo crendo naquilo que eu creio na palavra de Deus. O inverno está passando. Pastor, eu preciso crer nisso. Exercite a sua fé. Faça como aquele cego Bartimeu. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Jesus está chegando. Jesus de Nazaré, é ele mesmo. E a Bíblia diz que aquele homem pôs-se o quê? A gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só ele declarando quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele creu que Jesus veio da descendência de Davi. E ele fala, ele grita, e as pessoas falam, para de gritar, camarada, está gritando demais. Está doido? Não estou não. Eu quero ver Jesus. Ele queria que o inverno dele passasse. Ele queria enxergar. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus o cura. E o inverno daquele cego cessa. E Bartimeu começou a enxergar. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje as escamas dos seus olhos vão cair. Hoje a enfermidade vai cessar. Hoje o Senhor entra com cura, com providência, com salvação. Porque esta é a vontade dele. Promessa existe para as nossas vidas. Eu só preciso tomar posse, exercitar e crer que Deus é poderoso para encerrar esse inverno tremendo na minha vida.
A Bíblia diz que Paulo foi preso. Eu até falei esse domingo passado sobre isso. E ele disse, eu não quero ser julgado aqui, eu quero ser julgado em Roma. E colocam ele no navio, ele vai, junto com um monte de preso. Eu falei aqui domingo, uma tempestade muito forte, o navio vai a pique. Os comandantes queriam matar todos os presos, mas Deus fala para Paulo, Paulo, fique em paz, filho, fala para o camarada aí não matar ninguém não, porque ninguém vai morrer. O navio vai para o buraco, mas ninguém vai morrer. E ele vai, lá na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. E todo mundo olha para ele e fala assim, mas esse não valia nada, esse aqui não prestava. Não, esse aí, ó, olha só a cobra pendurada na mão dele, pensou? Passou por essa tempestade, agora a cobra é cobra venenosa, olha lá. É mamba preta. Essa daí é papuf. É 3 minutos, vamos contar. E contaram até 1000. O homem está de pé. Deixa eu dizer uma coisa. Vai chegar um momento que teu inverno, ele vai passar. As pessoas vão dizer assim, não tem mais jeito. Você está lascado. Né? Você está frito. Você está ferrado. Talvez você escutou e tenha escutado que um dia eu escutei também. Pastor, não tem jeito não. Ih, essa cidade aqui, pastor, o senhor não sabe o que é isto. O cara falava isso para mim direto. Não, vou vencer no nome não. Ih, pastor, que pastor? Sabe aquelas vozes do diabo? Deixa eu dizer uma coisa, se tem uma voz do diabo falando no teu ouvido, expulsa ela no nome de Jesus. Se tem alguém falando contra você, dizendo que você não vai virar, que você não vai conseguir, vai, mas expulsa mesmo, repreenda no nome de Jesus, diga assim, voz contrária eu te repreendo, faça como Jesus falou para Pedro, para trás de mim Satanás. É assim que nós temos que fazer. Você quer que o inverno passe? Quero. Então repreenda o inimigo da tua vida. Não permita que vozes estranhas, que pessoas que não têm experiência com Deus, comecem a palpitar na tua vida. Não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escute, leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Eu tenho plena convicção pela palavra que o inverno vai passar no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, como eu queria, é eu que queria, que meu pai tivesse vivo. Puxa vida! De meu pai saber que os meus tios se converteram, que a sua irmã está um passo de se converter, porque as meninas já se converteram, que eram terríveis, mas que coisa, como eu queria, mas sabe por quê? Meu pai nunca desistiu, ele via os comentários dos irmãos dele, das irmãs, e ele não desistiu, ele sabia que ele estava passando, porque não tem coisa pior do que você saber que você tem um irmão de sangue, que está passando por uma situação terrível, e você não pode fazer nada, porque é algo que a pessoa procurou, que ela quis, e você vai fazer o quê? Vai orar, o inverno vai passar. O inverno vai passar, creia nisso no nome de Jesus. A tribulação, a luta, a dificuldade vai passar. Paulo passou por isso tudo. Mas lá, no livro de 2 Timóteo, tem aquela frase tão linda, que ele fala antes dos soldados romanos arrancar o pescoço dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, porque ele está no corredor do cutelo. O cutelo está lá. Está lá o homem com um capuz preto na cabeça, com um cutelo só esperando ele colocar a cabeça na madeira, no cepo. Está lá. E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Ele não foi egoísta, ele falou, eu sou Paulo, não sou a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os irmãos que estão amando a volta de Jesus? Você está amando, você está desejando, então glorifica a Deus, porque esta coroa aqui também está guardada para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tiago 1:12. Eu gosto de ler esse texto porque quando estou assim meio
com o inverno em cima da minha vida, eu leio isso aqui, eu me alegro. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama? Tem uma coroa para você. Você vai vencer a tentação. Você vai vencer o homem ruim. Você vai vencer a mulher ruim. Você vai vencer o patrão ruim. Você vai vencer no nome de Jesus. O inverno está rigoroso. Está difícil. Olha, pastor, estou me agasalhando. Eu já estou me agasalhando. Já agasalhei a cabeça, os pés, mas parece que o frio não passa. Vai passar no nome de Jesus. Maior inverno do que o de Jesus não existe. Não. Quando você lê, não é? Isaías 53, você fala assim, não é possível, mas é. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 7, Paulo escreve algo que mexe com a gente. Fala, ó meu amado, e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pois eis que já passou o inverno, e a chuva cessou. O texto que eu estou lendo é o versículo 10, 11, 12 do texto que nós lemos. As aves a voz e os pássaros ouve em nossa terra. Lá no capítulo 30 de Salmo diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando é o amanhã? Amanhã não me pertence. O minuto à frente da minha vida não me pertence, pertence a Deus. Mas uma coisa eu sei, vai passar. A alegria vem. Pode chorar a noite toda, e quando eu falo a noite toda, pode ser um dia, 2 dias, um mês, um ano, mas vai passar, no nome do Senhor Jesus. Eu poderia falar de tantos que passaram o inverno rigoroso, mas tiveram vitória. Os pássaros vão cantar. O tempo de cantar em sua vida vai surgir. Esse novo tempo vai ser um tempo de vitória. Esse novo tempo vai ser um tempo de milagres. Esse novo tempo vai ser um tempo de primavera na sua vida. Você só precisa crer. Você precisa sair daqui hoje e não chegar em casa, ligar a televisão para ver os gols do Fantástico e depois você esquecer. Não. Você tem que tomar posse dessa palavra. Posse. E dizer, eu escutei hoje que o inverno vai passar. Isaías 60, versículo 1 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. A primavera vai nascer sobre você. Creia nisso no nome do Senhor Jesus. Levante a sua cabeça. Deus está no controle de tudo. Confie que Deus é poderoso para fazer cumprir o quê? As suas promessas. Só isto. Jacó teve promessa. Ruth tinha promessa. Paulo tinha muitas promessas. O próprio Jesus, ele sabia que ele estava vindo para cumprir e que ele seria glorificado no céu como ele foi. O inverno passou. Está sofrendo? Está doendo, pastor? Creia que a primavera vai chegar no nome de Jesus. Se você está aqui e você ainda não teve o encontro com Jesus, e você está tendo muita dificuldade na vida, hoje, eu vou dar a você uma oportunidade de você virar o inverno para a primavera. Basta você querer. Baixa a cabeça, vamos orar agora. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite.